Pode Assistir Podcast. Fala pessoal, eu sou Eric Paulucci. A Netflix ela bem que tentou quebrar a famosa maldição de adaptar séries, franquias de sucesso dos games, né, para live actions com Resident Evil, série que estreou recentemente. Infelizmente, assim, acho que eu posso falar até pelo nosso convidado que ainda não apareceu aqui, eu já vou apresentar ele, mas não rolou, né? Quem vai bater um papo com a gente sobre essa série de Resident Evil hoje é o crítico de cinema e criador de conteúdo Luan Damascena. Bem-vindo, Luan. Muito obrigado aí pelo convite, Eric, pessoal do Yahoo. Um prazer aqui estar falando com vocês. Infelizmente não é de coisa boa, mas futuramente, quem sabe, a gente vai falar de alguma coisa boa aí no futuro. Olha, toda vez que eu chamo um convidado e é num episódio que provavelmente a gente vai detonar alguma coisa, eu sempre faço questão de chamar ele pra alguma coisa boa, porque me parece justo, né? É justo, né? Não, é muito justo. E, inclusive, a gente tem que selecionar as coisas boas ultimamente, porque, assim, as produções mais recentes aí que a gente vem consumindo são todas, assim, beirando, assim, o medíocre ou ruim, e alguma outra ainda se salva com ressalvas, e aí tem algumas exceções aí durante o ano que realmente despertam interesse e fazem jus ao nome, mas ultimamente tá complicado. Eu tenho até a impressão, assim, às vezes que os produtores de cultura pop, especialmente, assim, né, galera que trabalha, né, em Hollywood normalmente tem gente que trabalha mais e menos com cultura pop, tem a impressão que existe um consenso geral do tipo assim, pô, pessoal, vamos testar pra ver até onde a gente consegue ir, assim, porque realmente, como você falou, tá desesperador. O Hollywood meio que sempre foi assim, né, de produção, tudo. A diferença é que hoje o tempo fez o filtro dos filmes bons, né, de antigamente, né, então a gente sabe, a gente seleciona, então é muito difícil a gente pegar um filme ruim dos anos 80 para assistir, dos anos 70, porque o tempo já acaba fazendo essa seleção natural, então a gente acaba mais vendo os clássicos mesmo, né, e a mesma coisa vai acontecer agora, daqui 20 anos. Acho muito difícil alguém lembrar do Resident Evil da Netflix, assim, como um exemplo a ser seguido. Já que você lembrou que a gente tem que falar sobre essa série, né? Essa nova produção, ela conta a história da Jade Wesker, né? Em dois momentos da vida dela, né? No passado, quando ela e a irmã, a Billie, e o pai dela, o Albert Wesker, que pra quem é fã da série Resident Evil aí de games e tal, sabe, né? Que o Wesker, ele é o manda-chuva lá dentro da Umbrella Corporation, né, que é praticamente uma entidade ali dentro das obras de Resident Evil. Eles se mudam justamente para essa nova Raccoon City, que é uma cidade, né, é uma dessas cidades modelo, né, que foram produzidas pela Umbrella ali, toda certinha, tudo branco e tal, tudo tecnológico, onde moram, obviamente, os funcionários para ficar mais perto da empresa. E aí a gente acompanha também a história da Jade anos depois, com o mundo já dentro do apocalipse zumbi, né, que é conhecido de Resident Evil, e ela tá estudando mortos-vivos para encontrar uma forma de conviver com eles em harmonia. A série ela tem 8 episódios, né, ela foi produzida pela Constantin Film, que também é a mesma que fez a série de filmes com a Mila Jovovich, né, nem sei quantos filmes são, sei lá, são 5, 7, é um número gigantesco. E tem duas pessoas ali tocando a produção executiva, né? O Andrew Dabb, que é um cara aí que comandou Supernatural no que alguns fãs consideram como a pior fase de Supernatural. E também tem a Brown Hughes, que também assina como produção executiva, mas ela é mais famosa como diretora mesmo na televisão lá norte-americana. Já dirigiu alguns episódios de Better Call Saul, Breaking Bad e mais um monte de outras coisas, Chicago Fire, um monte dessas séries mais TV-zona mesmo ali dos Estados Unidos. Aí eu queria começar, Lua, falando um pouco sobre esse lance essa questão da maldição dos games. Você acha que a adaptação de um videogame para série, o problema é essa transposição de mídia mesmo? Esse é o problema? Por que a gente tem essa sensação de que séries e filmes originários de games são sempre muito ruins? Existe essa questão de adaptação porque no videogame, obviamente, você tá no controle do personagem e no filme você tá tendo a experiência de assistir os eventos acontecendo, você não tem mais o controle
da narrativa ou de como as coisas vão acontecer. Existe esse detalhe, mas eu acredito que também exista muito dedo de produtor executivo, de estúdio, quando pega uma franquia já renomada, eles compram lá os direitos, pegam os nomes dos personagens, tudo, e eles pensam naquilo como uma futura mina de ouro ali que eles podem extrair. Então, eu acredito que eles vejam os videogames, até por conta do lucro do mercado, né, que cresce a cada ano o mercado de videogames, como uma fonte para novas propriedades intelectuais que eles possam pegar, explorar e tudo mais. Mas aí no envolvimento desses projetos, dificilmente você vê pessoas aí ligadas diretamente aos jogos, né, no desenvolvimento criativo, em tudo. Acho que ultimamente a gente teve com Uncharted, né, que a Sony lançou lá a submarca dela lá de PlayStation Studios, que eles estão adaptando. Assim, é um caminho, mas ainda não chegou no potencial aí que a gente espera. Talvez o primeiro Sonic tenha sido um ponto fora da curva ali, que é bem divertido. O segundo já não me agrada muito, mas eu acho que é bem isso. É muito mais a indústria devorando aí essas propriedades mesmo do que qualquer outra coisa. E a gente vai ter, né, uma aceleração, assim, desse fenômeno nos próximos anos aí, porque a gente tem muitos jogos que são, né, grandes favoritos de fãs aí, que estão em processo de adaptação. Então, só para citar, por exemplo, da Sony Studios, né, a gente tem God of War, que vai ter uma série live action, e a gente tem também o Horizon Zero Dawn aí, que é o mais recente, né, a saga mais recente. Aí, o próprio The Last of Us, né, que vai para HBO Last também. of Us, exatamente. Mas uma coisa que eu acho assim que eu acho que pode funcionar é porque os jogos da Naughty Dog, eles são muito cinematográficos, né, por si só. Eles parecem uma experiência realmente de cinema onde você tem controle, mas toda a narrativa ela é como se fosse um filme de ação, enfim. Então eu acho que é mais fácil de você trazer isso, né, para uma série ou para o cinema, por exemplo, do que outros onde o gameplay é muito mais presente assim em tudo, né? É uma sensação que eu tenho. Opinião que ninguém pediu. Antes da gente falar sobre Resident Evil, eu vou fazer um momento jabá aqui, né? Lembrar quem tá ouvindo ou assistindo a gente de se inscrever no canal do Pode Assistir agora, hein? Pois é, Lua, você tá estreando, a gente tá fazendo nosso primeiro vídeo, agora saímos debaixo do canal do Yahoo, estamos com o canal do Pode Assistir, então aqui você vai encontrar, além do podcast, né, toda sexta-feira, a gente ainda vai ter vários shorts ali, com os cortes do podcast, a gente também vai ter, né, os vídeos de listas que já existem há muito tempo, mas algumas pessoas acabam consumindo o Pode Assistir de outras formas, não chegam nesses vídeos de listas, então os vídeos de listas estarão aqui no canal, né, então já se inscreve, deixa o seu like aqui no vídeo, utiliza o espaço de comentários, eu sempre falo para vocês usarem os comentários para pedir o que vocês querem que a gente fale de séries, filmes, qualquer coisa, ou algum outro tema relacionado ao mundo dos streamings. Eu sempre estou de olho nos comentários. Você segue a gente lá no Instagram, no @pod.assistir também. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify, você pode votar lá, deixar sua nota e também participar da enquete que eu sempre deixo. Sempre um momento legal pra gente compartilhar. Desde a semana passada, o Spotify também tá subindo o vídeo. Então, se você tiver só ouvindo no Spotify, você pode assistir. E se você estiver assistindo no Spotify com medo de fechar o aplicativo ou de minimizar alguma coisa do tipo, pode ficar tranquilo. Pode fazer isso e continuar ouvindo a gente só na experiência de áudio, que tá tudo certo. A minha rede pessoal, vocês já conhecem, Eric Paulucci, Eric com K, Paulucci com 2 S e I no final em todas elas. Luan, onde as pessoas encontram o seu trabalho? Bom, elas podem me encontrar no Instagram, que é Luan Damascena, e também no TikTok, que é a Luan dos Filmes. Lá eu publico minhas críticas, alguns vídeos opinativos. E eu também tenho uma newsletter, que também é Luan Damascena. Eu posso deixar o link com vocês aí para vocês colocarem também. E lá eu dou uma aprofundada melhor com artigos, né? A gente tem mais tempo para desenvolver as coisas do que em conteúdos de 3 minutos, 4 minutos. Bom, chegou a hora de falar, né, de Resident Evil, né? Acho que posso falar por nós dois que ninguém aqui gostou da série, né? Não deu. E eu até expliquei no meu vídeo que você assistiu que eu não tenho um apego assim muito grande com os jogos. Assim. O único que eu joguei foi o Resident Evil 4, né, na época do PlayStation 2, então era a sensação, então foi o único que eu consegui jogar do começo ao fim.
Então eu nunca tive esse apego, assim, à história, à lore. Eu sei que a história do Resident Evil é bem profunda, né? É bem complexa também, né? De você entender todos os pontos, né? Então, pra mim, eu tava super ok com uma releitura, né? Uhum. Dessa história, desses personagens pra mídia de televisão. Que é uma coisa que aconteceu com The Boys, que eles melhoram o material de origem, né? Quando eles vão adaptar, eles pegam aqueles elementos e transformam em um monstro completamente diferente, que funciona. E eu tava esperando isso dessa série. Quando ela começou, logo no primeiro episódio, eu até pensei, poxa, legal. Eu acho que eles vão fazer comentários sobre a megacorporação, vão fazer algumas críticas aí sobre a indústria, sobre o capitalismo, sobre minorias, até porque a Jade comenta no primeiro episódio que aquela cidade Uhum. não tem negros, mas eu falei, pô, legal. Eu acho que eles vão ir nesse caminho, vão fazer uma crítica importante e tudo mais, mas tudo isso é jogado pelo ralo logo assim, na sequência, assim. Eles tocam no tema, mas em nenhum momento aprofundam, né? Vira só uma frase de roteiro ali que não entrega depois, né? Concordo com você. E eu não, assim, ó, a minha impressão, o que me tirou muito da série foi esse lance desse vai e volta no tempo Uhum, ali, né? Eu achei que essa montagem ela não funcionou. Porque a série ainda tenta fazer umas coisas meio óbvias, assim, de tipo, sempre que eles fazem, que eles voltam, né, no flashback, eles tentam, sim. tipo, encaixar algum elemento muito óbvio do porquê que a gente Uhum. tá vendo aquela cena naquele tempo, naquele formato, É naquela bem sequência e expositivo, né? tal. Mas, tipo assim, eu achei até, assim, ó, especialmente nos 2 primeiros episódios, a trama que se passa em 2022, no passado, pra mim tava mais interessante. Eu tava achando mais legal do que Uhum. aquela ação sem graça do futuro ali que cara, assim, logo no começo tem aquela cena dela pulando da muralha lá de, sei lá, 5, 6 metros, É, caindo num carro. Ela eu jamais concordo levanta. total. Ninguém levantaria daquilo, cara. É muito Uhum. fake, assim, né? E Depois eles eu até tava mais tentam dar. interessado. Eles tentam dar justificativa pra isso depois, que não, ela foi melhorada geneticamente, então ela É. pode fazer coisas. Mas assim, fica muito também vago. Assim, você olha aquela cena e fala assim, tá, e agora, né? Mas enfim, pode continuar o raciocínio aí, desculpa te quebrar. Não, e até que é um ponto que rola também na série de filmes Resident Evil, e que pra mim sempre foi um elemento que, assim, sei lá, se você desconfigurar absolutamente tudo né, das histórias dos roteiros ruins, dos filmes e Uhum, tal, o fato de você ter esse personagem geneticamente modificado e não sei o que, precisa, na minha opinião, sabe? Especialmente se tratando de um lance meio de apocalipse zumbi, assim, né? As grandes obras de zumbis, né, que a gente tem ao longo da história, o que pega, né, é sempre essa sensação de sobrevivência uhum. e não de você ter um personagem ex-máquina ali dentro do Deus ex-máquina dentro do contexto que faz Uhum. e faz acontecer, né? E isso acaba tirando demais, assim, né? A sensação que eu tenho é que eles queriam contar duas histórias, ou no momento de pré-produção eles queriam contar a história do futuro, mas o orçamento não ia caber, então eles precisavam intercalar essas sequências com uma explicação aí do passado, então aumentar esses flashbacks, aumentar essa construção. Uhum. É a sensação que eu tive, que eles tentaram juntar duas histórias em uma e aí resultou naquela montagem que assim, não só ela quebra o clima de tudo que está acontecendo, do que você está vendo, como ela também te entrega o que vai acontecer depois. Então, assim, tem um corte bem seco que fala que a irmã dela tá viva e aí corta depois pro passado, então fala assim, então É. você quebrou toda a tensão que você quer construir aqui porque você já tá me dando a informação que ela tá viva, né? É igual no momento da revelação da irmã dela da Billy no futuro, quando ela tira Uhum. o capacete, eu falei, tá, mas já tava óbvio que era ela, assim, você não tá me instigando a querer continuar a saber mais, porque você já me entrega tudo isso antes, sabe? Quando chega nesses grandes momentos que é para ter um impacto, alguma coisa, não dá. E o final é Pô, catastrófico para mim também. nossa, catastrófico. Catastrófico, assim. E sabe o que eu acho mais maluco, assim? Eu consigo ver uma série né, nesses moldes que eles fizeram. Do tipo assim, cara, faz uma primeira temporada, ou você faz, sei lá, a temporada tem 8 episódios.
divide a temporada em dois atos Uhum. e você tem ali um primeiro momento em que você conta toda a história pré ali. Sim. Né? Eles chegando e tal, e não sei o que, o bullying, elas se sentindo deslocadas, elas descobrindo ali, né? Tudo bem, tem umas coisas que são muito ruins, assim, que são falhas de roteiro graves, tipo assim, elas invadindo Uhum. a principal corporação médica do mundo, a farmacêutica do mundo, né? Usando só uma lanterna na cabeça, né? E a voz do pai gravada, assim, coisas muito WhatsApp, é. improváveis de Nossa, acontecer, mas mesmo assim, né, você passa ainda, né? Tem o pessoal pegou, não sei se você viu aí, viralizou uma cena que ela tá gravando, que ela tá falando em uhum. uma ligação de vídeo No bloco com de um notas, né? jornalista Uma coisa mexicano assim. no Paint. Sim. Sabe? Tem umas coisas que é muito fracas, são muito fracas, assim, né? Mas daria pra contar essa história em 2 momentos e sem ter essa que acaba deixando confuso, porque é isso, cara. Você entrega o suspense que você Uhum. quer criar antes da hora, e você também tira o foco, assim, porque em um momento você simplesmente deixa de se importar com absolutamente qualquer coisa que acontece nessa Sim. série, né? E não demora muito, esse que é o Não, pior, não né? Terceiro demora. episódio você já tá... Eu faria algo muito parecido com o que você disse. Eu criaria uma primeira temporada que seja inteira, ela bem micro, assim mesmo. Talvez totalmente dentro da Umbrella mesmo, criando aquele ambiente mais claustrofóbico, de Uhum. terror, de sobrevivência, né? E faria essas críticas também sociais, exploraria também tudo isso. E aí, numa segunda temporada, ou num volume 2 eu expandiria para o macro, para ver os acontecimentos, o que É. resultou daquilo, né? Eu acho que funcionaria muito melhor do que você ficar nesse vai e volta e fica sem explicação, assim, querendo ou não, tem muita coisa que fica jogada, tem muita conveniência. No final, então, assim, no final eu vou deixar pro final mesmo, porque eu lembro aqui das coisas que aconteceram no último episódio, aquela montanha-russa de acontecimentos, assim, que o roteiro joga uma frase e aí você sabe, ó, isso aqui vai ser importante lá pra frente, certeza que isso aqui vai acontecer. E assim, cara, é bem complicado, assim. E eu fui um cara que eu fui completamente despido, assim, de aquele fanático, eu quero ver desse Uhum. jeito. Pra mim, assim, pra mim não importa mesmo. Mas a série, ela não se sustenta nem como adaptação e nem com a história que ela quer contar mesmo, né? Nem com a liberdade criativa que ela toma. Sim. Então ela não consegue agradar nenhum nem outro. E eu acho que assim, toda vez que você vai adaptar uma obra, um nome, uma série, uma propriedade intelectual que tem uma base de fãs muito hardcore, você vai ter que tomar uma Uhum. decisão. Ou você faz ao pé da letra, ou você muda completamente. Assim, o meio termo não vai funcionar, porque você não vai conseguir atrair novas pessoas que você poderia Uhum. conseguir se você tivesse uma abordagem completamente diferente, inspirada, mas completamente diferente, né? E que converse mais com a mídia ali que você tá fazendo. Ou então você faz ao pé da letra. Teve o filme, né, do Resident Evil que saiu Uhum. esse ano também, que assim, consegue ser pior e ele é feito ao pé da letra. Ele é uma história, assim, que de todas as produções de Resident Evil, ela é a que mais segue a ideia original ali, as histórias dos jogos. E é tenebroso também. E aí que eu acho que entra o principal ponto, assim, minha principal crítica em relação a essa série, não é o fato dela ser uma adaptação. É o Uhum. fato dela ser um trabalho mal feito, assim. Eu acho que Não, tem totalmente. todos os pontos. Eu acho tipo as atuações fracas, assim. Eu acho que o roteiro é muito mal construído, assim. As ideias, foi bem o que você falou. Tem ideias interessantes, né? Esse lance de Uhum. você tipo colocar uma família que já é uma família que não foi construída na concepção tradicional da coisa, pessoas negras num bairro claramente de só pessoas brancas. Você tem todo esse lance que eu achei até legal, assim, de tipo Uhum. medicamento que desencadeou Sim. a pandemia ser um medicamento, né, para depressão e tudo mais. Então, tem várias coisas interessantes, mas que, tipo assim, são pontos que são muito
afastados e que não conseguem ser amarrados por uma história convincente, no final das contas, né? E aí você tem vários problemas, cara, essa montagem péssima, né? Tem todas essas questões aí que são problemáticas. Mas eu queria saber de você aí, eu queria que você me dissesse, né? Porque eu não sei nem o que falar sobre aquele final, de verdade. Eu assisti aquilo, assim, eu não sei como eu cheguei até lá. Esse é o primeiro ponto, né? Sei. Que eu acho que é uma jornada sofrida. Mas eu queria que você. Porque assim, cara, eu assisti aquilo e falava, gente, o que tá acontecendo aqui, meu? Não, acho que existe uma linha assim que eu gosto de traçar. Quando uma coisa tá muito ruim, você leva pro lado da comédia pra você conseguir se divertir de alguma forma, né? E foi meio que eu fiz com Resident Evil lá da metade pro final, né? Eu tomei até um susto quando entrou aquela sequência meio musical também, porque eu não tava esperando, eu não tinha visto Nossa, nada na nada a internet. ver, velho. Eu fiquei assim, Nada a ver peraí, o aquilo. que tá acontecendo aqui? Eles estão no futuro usando a música do passado, tipo, até nisso é problemático também, porque eles não atualizaram isso também. E assim, cara, eu tava até pensando assim no final, falar, olha, pelo menos eles vão concluir essa história, né? E acabou, uma segunda temporada seria com uma história diferente, ou sei lá. Mas não, é uma história que termina já pensando numa segunda temporada, numa continuação. E eu acho isso muito, até prepotente, assim, né, da série. Já se programar para uma segunda temporada. E nisso você já começa a ver os interesses por trás, né? Sempre é criar uma franquia, sempre é. No caso da Uhum. Netflix, é aumentar o número de assinantes, ter mais pessoas assistindo, dedicando horas para aquele conteúdo. Então eu achei muito problemática, assim, desse ponto de vista. Eu não vou falar para você que eu detesto com todas as minhas forças, porque, como eu disse, se eu fosse fã, talvez eu detestaria de verdade, do fundo do coração, mas eu acho uma produção que tentou fazer alguma coisa, não conseguiu, e, assim, deixou muito a desejar, assim, mas eu não tenho rancor, igual as pessoas da internet. Então, assim, só faltam querer matar as pessoas envolvidas, né? Porque fã, às vezes, é complicado. É. Os fãs de Star Wars eu Que o que o digam. diga aí. Falei mal de Obi-Wan aí, fui xingado até a 13ª geração, mas eu concordo com você. Eu acho que não é uma parada que você assiste e você fica. É uma coisa, assim, pelo menos pra mim, assim, foi uma experiência do tipo assim, eu não conseguia entender o que tava acontecendo, assim, sabe? Uhum. Tipo, eu não conseguia me imaginar num screening entre os produtores e todos assistindo e falando assim, segunda temporada. Cara, não vai Não acontecer, dá. né? Assim, não vai acontecer, né? Assim, É a Netflix já cancelou séries por muito por menos, né? muito menos, por muito menos. E eu acho que esse modelo do Netflix também de lançar todos os episódios, quando a produção ela é meia boca ou ela é ruim, escancara ainda mais Uhum. os defeitos dela, né? Porque você assiste de uma vez só e você já nota as coisas se quebrando, né? Quando você tem esse lançamento aí dividido ainda, você ainda consegue dar um respiro, falar, ó, deixa eu respirar, deixa eu assistir alguma outra coisa agora, e Uhum. depois você volta. Mas esse modelo de lançamento da Netflix, assim, para esse tipo de produção, não acho que é benéfico para ela. De forma Especialmente alguma. porque escancara ainda mais incoerências da história, barriga, né? Uhum, Fica muito claro, assim, né? Quando você assiste um episódio que é 100% filler, assim, quando você tá assistindo, né, um atrás do outro, isso aí fica ainda mais evidente, porque você vê que você tá ali, sei lá, você tá assistindo 3 episódios, você tá 3 uhum. horas sentado no sofá, pô, você vê que você, tipo, tá 1 hora sem sair do lugar, né? E isso acaba deixando muito evidente, eu concordo com você. Não, total. E em uma semana o assunto também acaba também, né? E É. a série não tem tempo aí de sobreviver, de ser comentada. Mesmo sendo ela boa ou ruim, assim, falando do modelo geral, assim, você acaba matando as suas produções. Uhum. Stranger Things, eu acho que eles fizeram um bom trabalho dividindo, né? Porque a série sempre se manteve no topo ainda, mesmo com esse gap. E eu sou fã de, não sei se você conhece, de JoJo's Bizarre Adventure. Eu gosto pra caramba desse anime. E a Netflix começou a lançar a nova temporada. E era uma coisa comum, toda sexta ter episódio novo. Foi a Netflix pegar que ela dividiu a temporada em algumas partes, lançou tudo de uma vez e ela acabou matando todo o hype da produção. Assim, as pessoas assistiram tudo, comentaram uma semana depois, caiu no Uhum. esquecimento.
Então eu acho bem complicado esse modelo. Eu concordo com você. Tem um outro ponto aí que eu queria falar, eu queria até saber sua opinião, que eu tenho essa sensação. Eu acho que terror, eu já falei isso aqui no Pode Assistir, já defendi essa teoria aí, que o terror ele é cíclico, né? A gente tem momentos em que o mal maior são alienígenas, depois você tem demônios, o mal na presença tipo de um demônio, de um mal que precisa ser exorcizado, aí depois você tem, sei lá, um monstro, uma criatura que é criada por algum motivo, Tem e os você slashers, tem, obviamente, né? Os assassinos. slashers, vampiros, zumbis estão nessa categoria separada aí. Eu acho que a gente tá num momento que já deu de obra de zumbi, sabe, também. Porque a gente não vê muita coisa inovadora nesse sentido, a gente vê produções muito repetitivas, que trazem sempre os mesmos pontos. A gente tem aí o maior exemplo ali delas, que é The Walking Dead, que era uma série que era um sucesso inacreditável até a terceira, quarta, quinta temporada. A gente tava falando de uma série que, cara, as pessoas comentavam, paravam o que estavam fazendo para assistir e tal. E que chegou num ponto que é uma galhofa total, a ponto de que até em que, enfim, eles decidiram acabar com a série. Mas não antes sem fazer um monte de spin-offs desnecessários. E aí, todos esses elementos, assim, eu acho que eles vão para um ponto também que, assim, cara, talvez esteja na hora da gente deixar os mortos-vivos mais mortos do que vivos, assim, porque se você não consegue trazer um elemento novo para a história, fica muito difícil de você colocar alguma produção legal envolvendo o tema. Você não sente um pouco disso também? Eu concordo total. E eu acho que, assim, no caso de Resident Evil, trazendo pra essa série, ela tem muito material original que dá para ela trazer alguma coisa diferente, né? E engajar um novo público, a conhecer também os jogos. Mas eles não fazem isso. E existe também essa coisa cíclica, né? De, tanto no terror como no cinema em geral. Agora a gente tá na onda dos filmes de heróis. Não sei o que vai ser daqui 20 anos, talvez seja uma outra onda. Mas é aquela coisa, Hollywood espreme essas ondas até o desgaste máximo, até virar chave de novo. Eu acho que com zumbis está acontecendo isso. Eu acho que The Last of Us aí vai dar uma revitalizada. Eu espero que seja boa. Eu tô rezando para ser boa. Por favor. Vai dar uma revitalizada nisso. Tudo bem que não é zumbi, né? Aquele fungo e tudo mais. Tem essas nuances, essas peculiaridades. Particularidades da criatura, né? Exato. Mas, assim, eu acredito que, assim, quando o filme é bem feito, não importa o gênero, não importa o tema, ele vai ser bom. Mas quando você pega essas ondas, né, aquelas coisas de algoritmos, o que tá em alta, vamos fazer um filme disso, né? Os jovens hoje estão escutando isso, vamos colocar isso na trilha sonora. Então, assim, você sabe que é um produto embaladinho, feito aí por dados, né, por coleta de dados. E eu acho que Resident Evil é meio que isso. E me lembrou até das inclusões das trilhas sonoras aí na série, que também são horríveis. Assim, eu me senti, assim, até com vergonha, assim, porque as letras combinam com as cenas, assim, você vai pegar, não tá fazendo isso. Sabe? Muito galhofa, né? Não encaixa. Da forma que eles queriam, não encaixa, assim. Eu concordo com você, assim, eu acho que não tem absolutamente... Tem pontos, temas legais que daria pra trazer um frescor ali até pro gênero, mas é um trabalho mal feito. Infelizmente, é isso. Então, a solução no final foi criar um perfume da Jequiti que ela passa, os zumbis passam assim do lado. Então, assim, tipo, cara, não dá. E aí, quando chega no final, quando ela fala com a filha dela lá, fala, olha, pega as coisas e vaza. E aí, quando ela volta pro barco, eu pensei, certeza que ela vazou, aí mostra pra ilha de novo. E aí é um vai e volta, o personagem tá salvo, aí depois volta, enfim. Nossa, eu achei bizarro. É um terror. Infelizmente, não do jeito que a gente gostaria. Não, infelizmente. E olha que eu assisti um trailer só, mas depois eu não peguei mais nada, eu só via pôster. Então eu fui completamente, assim, com a cabeça limpa, assim, sem ver nada na internet, sem ver crítica. E, assim, mesmo assim, não deu muito certo. Você também pode gostar dele.
Bom, Luan, e pra quem tá também, sei lá, igual a gente, assim, eu não vou falar decepcionado, porque você acha que decepcionado é forte demais, mas que tá meio, putz, que pena aí, que oportunidade perdida, e que gostaria de ver alguma coisa ou relacionada, ou que tivesse algum dos elementos que a gente achou legal aí na série, o que você indica pra essa pessoa? Então, eu tenho duas indicações, né? A primeira delas é já pegando essa ideia de corporações e etc, né? De zumbis, entre aspas, né? Porque não tem zumbis nessa produção que eu vou falar agora, que é a ruptura da Apple TV, onde as empresas fazem os seus funcionários parecerem zumbis trabalhando para elas, então a gente pode encaixar dessa forma. E é uma série, assim, sensacional, talvez uma das melhores produções aí do ano, na minha opinião, né? Junto com The Boys para TV, para mim, até hoje aqui, são as duas melhores. E a segunda indicação que eu tenho é que está agora nos cinemas, que é o Telefone Preto, do Scott Derrickson, que muita gente está falando bem. Eu ainda não assisti, eu vou assistir, mas quem falou que é bom são pessoas que eu confio, então eu vou passar adiante, porque eu também vou assistir essa semana. Pô, ótimas indicações. Ruptura, inclusive, a gente tem um episódio inteiro sobre Ruptura. Baita série, concordo com você. Pra mim, eu falei no podcast e tô esperando me cobrarem ainda aí que eu falei, cara. Pra mim, não vai ter produção melhor que Ruptura esse ano. E eu continuo atestando isso aí. Pra mim, é a melhor. E o Telefone Preto, cara, eu tô muito afim de assistir também. O Eu Scott também. Derrickson tem um filme de terror que ele faz, inclusive, com o Ethan Hawke, que eu gosto muito, que é A Entidade. Eu acho esse filme bem legal, o primeiro. O segundo eu já acho que já ficou Uhum. meio zoado, mas é bem legal, cara. Eu gostei bastante. E ele também fez, né, o Exorcismo de Emily Rose, aí, que pra quem pelo menos dos anos 2000, dos anos 90 ali, passou a adolescência nos anos 2000, provavelmente foi um filme que aterrorizou aí e traumatizou muitas pessoas, né? Então, é um cara que dá pra esperar um filme divertido dele sempre. Ah, com Eu certeza. vou. Se não me falha a memória, olha que da hora. Se não me falha a memória, ele dirigiu o Doutor Estranho também, né? Se eu não tô... Isso aí, né? Ele O estava o cotado para primeiro filme é dirigir o dele. Multiverso na Loucura, mas aí ele saiu e entrou o Sam Raimi no lugar. Foi isso aí. E reza a lenda que foram por divergências ali com o Kevin Feige, né? Que Ah, eu ele não duvido. abandonou o Não projeto. duvido. Não duvido. Kevin Feige, tudo que você fez de bom aí nos anos anteriores, você tá errando agora, hein? É... Pô, eu vou trazer uma sugestão que, olha que ironia, né? Eu falei que o gênero de zumbi tá cansado, mas eu separei um filme aqui que é de zumbi, ele não é exatamente recente. Não dá pra falar que é recente, não é recente, mas assim, pensando em produções e tal, eu acho que ele tá ainda um filme jovem, que é Invasão Zumbi, que também é conhecido aí como Train to Busan, que é uma produção sul-coreana, um filme Assisti. que fez bastante sucesso também aqui no Brasil. As pessoas curtiram muito e eu acho que, né, pra quem não assistiu ainda, infelizmente ele não tá em nenhum serviço de streaming, só por on-demand, locação mesmo, mas tá baratinho na maioria dos serviços, então eu acho que vale a pena. E ele conta a história, né? Estoura uma epidemia de zumbis ali, né? Como qualquer outro. E aí o lance legal é que ele coloca um pai que tá tentando levar uma filha e eles acabam entrando num trem-bala para uma província que, reza a lenda, não foi afetada ainda pelo apocalipse zumbi. E aí o que eu acho que é genial desse filme é justamente o contexto dele, de colocar esse lance de você ter que lidar com zumbi, você e mais um grupo de pessoas presos em um vagão e todo o restante do trem-bala tá cheio de zumbis num trem-bala, obviamente, automatizado e tal, que não tem o que fazer. O que tem que fazer é chegar até a última parada ali, né, sobreviver até a última parada. Então ele traz esse elemento de tensão muito legal, assim, que eu acho que é o né, que é o diferencial, assim, né? A ameaça é a mesma que a gente já conhece, né? Zumbis e tal, os zumbis desses aí são naquela pegada mais de zumbi mais frenético, que até tem um pouco em Resident Evil, né? Zumbis que correm, pulam, não sei o quê. Mas tem esse contexto muito interessante que é essa questão de estar dentro do trem, cara, que faz toda a diferença, porque, bom, se você já andou de transporte público, você sabe, né, cara?
Então, E os aparentemente, ele não é um personagens são povo muito bons também, né? Os personagens Sim. do filme são muito bons, assim, são bem construídos e mesmo que você tenha pouco contato com eles, você ainda não se identifica, mas se importa, né, com a É. jornada deles, se eles vão sobreviver, se eles não vão. Eu gosto bastante desse filme. Filme muito legal, infelizmente caiu na mesmice no 2. O 2 é bem ruim. Uhum. Mas é divertido, pelo menos. Mas é ruim, mas não é bom, mas é divertido. Então, enfim, se você curte coisas de zumbi, quer ver alguma coisa de zumbi boa, esse filme aí com certeza vai te satisfazer. Boas indicações. Muito boas, as 3. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido o episódio dessa semana. Muito mais do que a série, com certeza eu sei que vocês gostaram. Agradecer a presença do Luan. Luan, volte mais vezes. E aí Pode fica aqui o deixar que eu volto. compromisso. Vou te chamar pra gente falar de alguma coisa legal e que seja Por boa favor. e a gente não fique só reclamando. Por favor, eu vou te cobrar dessa. E obrigado aí pelo convite, pelo programa aí. Gostei demais de participar e, como você mesmo disse, eu espero voltar para falar de coisas boas e elogiar, porque às vezes as pessoas acham que a gente gosta de falar mal, que a gente vai É. pensando em criticar e tudo mais, mas não é assim. A gente quer assistir coisa boa. E a gente gosta de recomendar coisa boa, mas nem sempre é assim, né? São ossos do ofício. Exatamente. A galera acha que a gente critica por gostar de criticar. Ninguém para pra pensar que a gente é obrigado, por exemplo, a assistir uma série horrível até o fim pra poder falar dela, né? Sendo que se Com você não certeza. gostou dela, você só abandona no primeiro episódio. Né? Falando nisso, o pessoal não acredita que a gente vai ver no cinema Inumanos, né? Com o diretor lá e fazer entrevista, e foi uma bomba, mas assim, a gente tá lá trabalhando também, né? A gente tem que ver coisa boa, tem que ver coisa ruim, e é É assim que isso. funciona. A gente tem que acabar vendo tudo mesmo pra ajudar a formar opinião também. É isso aí. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.